Olá, eu sou Titi Vidal, tô aqui para falar sobre um assunto super importante, que é a mudança de Urano de signo e a presença dele no signo de Touro. E por que que isso é tão importante? Porque o Urano é considerado um planeta geracional, então isso significa que ele fica vários anos no mesmo signo e significa que todo mundo que nasce naquela geração vai ter o mesmo Urano por signo. Ele fica aproximadamente uns 7 anos em cada signo, é bastante tempo, porque ele demora ali mais de 80 anos para dar a volta completa no zodíaco. Então, nos últimos anos ele esteve em Áries, trouxe várias mudanças, que é o tema de Urano, ligadas aos assuntos arianos e na área da nossa vida, onde a gente tem o signo de Áries também. E agora em Touro ele vai trazer outro tipo de mudança e outro tipo de situação. Antes de falar mais detalhadamente sobre o Urano em Touro, quero te convidar, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, para mim é bem importante ter sua presença aqui, e assim você também fica sabendo quando tem vídeo novo no ar, você pode comentar, esses comentários são super importantes para mim, para saber se você está gostando do canal, do vídeo, e eu gosto de ler esses comentários todos depois, tá bom? Falando então aí sobre o Urano em Touro. Ele chega em Touro dia 15 de maio de 2018 e aí ele vai ficar bastante tempo, só que ele entra aí, né, nesse período aí em maio e aí ele vai ficar retrógrado mais adiante, né, então ele chega a voltar para o signo de Áries. Essa volta vai acontecer em novembro, dia 6 de novembro de 2018. Aí ele fica um pouquinho de volta em Áries, meio que para fazer ali o que ficou faltando, né? E aí ele volta para Touro novamente, dia 6 de março de 2019. E aí até 2025, exatamente aí no dia 7 de julho de 2025, é o dia que ele se despede de Touro. Então é bastante tempo, de agora até 2025 a gente vai sentir essa presença. A gente vai principalmente, né, nessa primeira entrada, nessa chegada do Urano em Touro, ele tende a trazer uma prévia. O que é essa prévia, né? Ele vai dar ali uma ideia de que área da sua vida ou que assuntos da sua vida vão mudar. O que é importante, né? O Urano, por ser um planeta geracional, por ser um planeta de trânsito lento, ele afeta coletivamente, socialmente, politicamente, economicamente. Não é sobre isso que eu vou falar exatamente nesse vídeo, né? Ao longo aí desse período a gente vai trazendo informações importantes sobre isso no canal, no site também, através de textos também. Mas é importante que para cada um de nós a gente vai ter um reflexo do que está acontecendo no contexto coletivo, mas tem a personalização disso de acordo com o mapa. Então, Touro, né? E aí eu acho que a grande questão principal aí da presença do Urano em Touro é que Urano é o malucão ali dos planetas, né? Então ele vem trazendo o novo, o desconhecido, o inesperado, as mudanças mais bruscas, mais repentinas, mais impensadas a gente vive com o Urano. O Urano, ele simplesmente, a gente tá bem tranquilo e confortável naquela área da nossa vida, de repente o Urano chega e aí ou ele tira alguma coisa daquela área da nossa vida ou ele coloca alguma coisa nova ali e a gente tem que aprender a lidar. Se ele tira alguma coisa da nossa vida, a gente precisa ocupar esse vazio. Então a gente é obrigado a repensar bastante as coisas. Se ele coloca alguma coisa, ele normalmente gera uma bagunça danada e aí a gente é obrigado a se virar e se reorganizar com aquela presença. E normalmente ele faz tudo isso ao mesmo tempo. Por quê? Ele vai ficar ali em aspecto com algum planeta mais ou menos 4 anos por ordem, a gente sente essa presença. E numa casa astrológica, ou seja, numa área da nossa vida, em torno de 7 anos. Então, se você é do signo de Touro, se você tem ascendente em Touro, se você tem qualquer planeta em Touro, então tem a Lua, o Mercúrio, Vênus, Marte, principalmente esses que são os planetas pessoais, mas também se tem o Júpiter, o Saturno, o próprio Urano não vai ter, né, porque não deu para dar a volta completa. Enfim, esses planetas mais lentos, isso já tem mais a ver com o contexto mais coletivo. Mas no caso dos planetas pessoais, isso realmente é muito importante porque vai ter alguma mudança ou reviravolta. E aí, pensando nas áreas da nossa vida, então como o mapa ele não é assim normalmente, né, algumas pessoas vão ter o que a gente chama das casas abrindo nas cúspides dos signos, ou seja, ali no comecinho dos signos,
mas na maior parte das pessoas, na maior parte dos mapas, a gente tem ali os signos abrindo em algum grau determinado as casas. Então é muito provável que você já esteja vivendo um trânsito de Urano nessa área da sua vida, mas mesmo assim a mudança de signo pode trazer um fato novo, um acontecimento novo naquele lugar. Então para isso é importante você saber onde você tem touro. Então eu sempre lembro que a gente sempre tem os 12 signos no mapa, né? Eu até faço um parênteses para dizer que tem gente que às vezes fala assim, vai fazer mapa, né, comigo, e daí eu falo, você tem tal planeta em tal signo, aí a pessoa fala assim, nossa, eu não sabia que eu tinha esse signo, e eu sempre detestei as pessoas desse signo. E aí eu brinco que se a gente não gosta de algum signo é porque provavelmente aquela área da nossa vida é uma área mais complicada, é uma área mais... Enfim, a gente tem alguma questão ali para resolver. Então todo mundo tem touro no mapa, se tiver algum planeta é mais forte, se não tiver, a gente vai sentir como áreas e assuntos mesmo da vida. E aí, né, voltando um pouquinho aí também, porque eu acho que é um tema muito profundo, então o Urano traz essas mudanças, né, essas rupturas, essas grandes transformações de vida. Só que o touro é um signo de terra fixo, então é um signo que teoricamente não gosta de mudança, né, o desejo íntimo de todo mundo que é touro, tem alguma coisa em touro forte no mapa, é manter a vida exatamente como tá. No conforto, na segurança, daquele jeitinho conhecido de sempre. Então, precisa sempre dar um passo de cada vez na hora que vai mudar. Só que o Urano não gosta de um passo de cada vez, né? O Urano gosta de ir lá na frente, ver o que vai acontecer, depois volta para arrumar a bagunça, se é que volta, né? Ele dá esses pulos, essas voltas. Eu costumo dizer que ele é o nosso despertador, né? Porque ele dá um chacoalhão, ele acorda a gente para a vida naquela área da nossa vida, que a gente acha que aquilo, tava tranquilo, mas não tava não, né? E aí, no caso de touro, então, é uma mudança acontecendo onde a gente não quer mudar. Por quê? A área onde a gente tem touro no mapa, normalmente é a nossa zona de conforto. Normalmente é uma área que a gente gosta de estabilidade, de segurança, de calmaria, e o Urano vem para acabar com tudo isso. Não adianta resistir muito aos trânsitos de Urano, então é abraçar a mudança e até se antecipar a elas. Então, por isso que a gente tem um tempo para isso, né? Como eu falei, ele vai ficar 4 anos, 6 anos, 7 anos. Então, a gente tem tempo para fazer essa mudança. Acho importante a gente falar signo a signo, né? Lembrando, então, que o ascendente é muito importante também. Então, isso vale para o signo em termos de essência. Então, de alguma maneira, em termos de essência, aquela mudança está acontecendo ligada àqueles assuntos. Mas em termos mais práticos, isso tem mais a ver com o seu ascendente do que com o signo solar. Então é importante você ouvir os dois e depois fazer seu mapa para descobrir exatamente onde o touro está no seu mapa e quando exatamente isso começa especificamente para você. Começando então de Áries, né? Os arianos e quem tem um ascendente em Áries vai viver esse trânsito de Urano em touro muito relacionado aos valores. Então, a gente está falando aí de uma mudança grande de valores, a gente está falando de uma mudança de gostos, a gente está falando de uma mudança grande financeira também. Então, vai afetar a área de dinheiro e isso pode significar um momento de mais instabilidade financeira. E isso não significa perda, não significa que não vai ter dinheiro, pode ser, ou justamente o contrário, né? Um momento que o dinheiro entra, que o dinheiro chega. Só que quando a gente fala de Urano, a gente tem que ir atrás dos assuntos de Urano. Então, de onde vem o dinheiro para os arianos nesse momento? Do lugar de onde você menos espera, aquele lugar inesperado, inusitado, ou com assuntos de Urano, que é, por exemplo, internet, astrologia, coisas mais diferentonas, né? Tudo isso tem a ver com Urano. Então, é rever os valores, rever a forma como lida com o dinheiro, como ganha, como gasta e como investe também. E um cuidado especial nessa organização, porque o Urano pode fazer uma bagunça assim nessa área da sua vida se você não se organizar bem. No caso dos taurinos, né, essa presença do Urano em touro é muito importante, porque vai em algum momento passar aí pelo seu Sol. Então, se você é taurino do começo, você vai sentir isso antes. Se você é taurino do fim do signo, você vai sentir isso daqui a um tempo, mas de alguma forma você vai sentir o impacto assim que ele chega. Então, são mudanças de vida, aí mudanças de comportamento, mudanças de estilo de vida, mudanças às vezes até na forma de se vestir,
é um bom momento para emagrecer, para mudar o visual. Sempre lembrando que o Urano, ele traz às vezes à tona aquela coisa assim, eu sempre quis fazer isso, mas nunca tive coragem, né? O Urano faz a gente ter essa coragem e viver isso. Então, um Urano em Touro aí, para os taurinos, ou para quem tem ascendente em Touro principalmente, é meio que aquela coisa do sair do nosso armário pessoal. Então, aquela coisa assim, eu nunca assumi isso para ninguém, vou assumir nesse momento. A vida vai levar você a fazer esse movimento por bem ou por mal. Então, é melhor que você dê esse passo e você possa fazer isso, tá? E abraçar assuntos diferentes, inusitados, fazer coisas que você nunca pensou em fazer antes, porque a sua vida vai ficar uma zona, vai ficar uma confusão, mas é justamente para sair da zona de conforto e poder mudar também, tá bom? Então, vida dos taurinos mudando pela frente. Para os geminianos, né, esse é um trânsito, é um momento que afeta muito questões internas. Então, é como se fosse... fazendo uma comparação assim bem distante, aquele momento que as pessoas às vezes chamam de inferno astral antes do aniversário, né? Então depois de 7 anos que o Urano entrou em Touro, ele vai entrar em Gêmeos. Então é meio que a hora de fazer uma reorganização interna para poder assumir isso quando ele chegar em Gêmeos lá na frente. Então questões internas, padrões, emoções, situações do passado, o Urano vem para cortar, para romper. Normalmente os geminianos não são tanto de ficar guardando situações do passado e tal, mas se é um geminiano que guarda, ou eventualmente aí um ascendente em Gêmeos, né, é um momento de cortar, é um momento de romper, para poder viver mesmo mais no presente, no aqui e agora, e pensando no futuro, porque o Urano também, ele é muito viver o presente, mas ele também é um planeta que fala do futuro. Vai viver situações às vezes estranhas, esquisitas, emocionalmente falando, questões muito internas, né? Então é legal também fazer um check-up, se tem doenças crônicas, se tem medos, alguns medos podem vir à tona. Os sonhos vão ficar super malucos, então é legal trabalhar esses sonhos de alguma maneira, nem que seja aí, né, fazendo uma terapia ou escrevendo sobre os sonhos, tentando entender um pouco mais o que esse interior tá querendo te dizer. Porque é como, fazendo uma analogia ali, né, para quem entende mais profundamente de astrologia, um trânsito de Urano em Touro para Gêmeos é como se fosse um trânsito de Urano de casa 12, que é o que vale para quem tem ascendente em Gêmeos. Então traz à tona questões muito internas. Então talvez precise mesmo aí de uma ajuda, aí no caso dos geminianos, a escrever, a ter com quem conversar para compreender isso melhor. No caso dos cancerianos, né, a gente está falando aí nos projetos futuros, então é uma reorganização total em termos de projetos futuros, projetos de vida. Então, quais são suas prioridades, né? Aquela coisa, câncer normalmente tem uma coisa mais organizada, uma busca por segurança, gosta de saber qual é o próximo passo. O Urano vai chegar e vai falar assim, olha, é o seguinte, esse projeto, que era o seu projeto mais importante, vai ficar para depois, porque agora surgiu isso e você não pode perder essa oportunidade. Só que isso não é fácil para os cancerianos, né? Os cancerianos têm uma coisa aí muito parecida com o Touro, não gosta tanto de mudar, prefere ficar lá no conforto, na segurança. Mas esse é um momento de mudar sim. Isso afeta também os grupos e as amizades, então provavelmente assim, amigos que saem da sua vida, amigos novos que chegam. Atenção especial para os amigos mais diferentes, malucos, exóticos que aparecerem, que são esses que vão trazer as grandes oportunidades e possibilidades da sua vida. No caso dos leoninos, né, ou ascendente em leão, o que acontece? Tem uma mudança aí em termos de destino mesmo, em termos de rota, né? Então também é meio que essa coisa, tô indo naquela direção, é lá que eu quero chegar, de repente a vida vem e muda tudo. Isso pode surgir, pensando em termos práticos, né? E isso vale muito para quem tem ascendente em leão, principalmente para questões de trabalho. Então pode ter uma mudança de trabalho, então de repente perde um emprego ou arranja um outro emprego. E aí vai trabalhar numa área que você nunca pensou em trabalhar antes, ou com algum assunto que você nunca trabalhou, nunca lidou, nunca nem pensou que fosse fazer isso em algum momento da vida. Ou vai trabalhar com algum assunto de Urano, né? Então com tecnologia, a informática tem muito a ver, a internet, os assuntos ligados às coisas mais futuristas, mais alternativas, mais inovadoras. Tudo isso tá aí no universo de Urano. De uma forma ou de outra, tem uma mudança de
rumo, isso acaba afetando até outras áreas da vida, como família, relacionamento, até a postura pessoal, mas o foco aí é nesse direcionamento de vida. É importante abraçar a mudança, Leão também é um signo fixo, então também é difícil de mudar, mas é importante também, não tem outro jeito, né? Então não é nem só uma questão de ser importante, é uma questão de ser necessário, é isso que Urano vem pedir. No caso dos virginianos, né, ou de quem tem ascendente virgem, esse é um trânsito que vem para mudar as suas crenças, os seus valores, um pouco dos seus projetos futuros também. Mas uma coisa muito legal, né, que para quem tem ascendente em virgem, ou aí pensando nos virginianos, um Urano em touro, ele pode trazer viagens inesperadas, por exemplo, né? E aí os virginianos normalmente gostam de planejar a viagem, né? Então tem o roteiro da viagem, pesquisou antes, e aí de repente veio uma coisa ali, quer fazer as malas e ir para aquilo, ou a viagem não sai da forma como você planejou, mas você acaba até se divertindo se você aprender a relaxar, que é um pouco isso que o Urano está pedindo para os signos de terra também, né? Sabe aquele lugar que você sempre quis conhecer e nunca teve coragem de ir? Pode ser a sua oportunidade, ou às vezes um lugar que você nem pensou mesmo. Fica atento, surgiu a possibilidade, vai que é isso que o Urano está te pedindo. Até morar fora, se você tem vontade de morar fora, esse pode ser um grande momento, lembrando aí de 2018 a 2025. Ou estudar alguma coisa diferente, fazer um curso novo, ter contato com algum assunto mais alternativo ou bem diferente do seu universo atual. No caso de Libra, os librianos podem esperar aí por uma grande mudança, por uma grande transformação de vida. Então vai afetar justamente a área das mudanças. Isso significa que pode eventualmente até vir alguma perda, alguma mudança meio forçada, alguma coisa que você tem que abrir mão. Porque a gente está falando aí de um universo de coisas muito profundas, então a vida está pedindo mudanças de padrão. A vida está pedindo para deixar para trás coisas que não servem mais, né? Então é como se a vida estivesse pedindo, olha, desapega librianos ou quem tem ascendente em Libra, que agora você precisa mudar de vida, mudar de valores, mudar de prioridades. E aí pode bagunçar a sua vida financeira, a sua vida afetiva também, né? Então assim, trazendo ou tirando coisas justamente para que você se reorganize. Então é importante fazer isso conscientemente, dar esse primeiro passo e fazer mudanças. As que você sempre quis fazer, esse é o momento, qualquer área, tá? Porque já que é a área das mudanças, qualquer área pode vir uma mudança. E as mudanças que a vida te trouxer, abraça a causa que vai dar tudo certo. No caso dos escorpianos, ou quem tem ascendente escorpião, a grande revolução vai ser na vida afetiva. Então assim, atenção escorpianos ou ascendente escorpião que são casados, que são casadas. Pode vir aí alguma mudança no casamento, então trazendo aí alguma coisa nova. As diferenças ficam muito evidentes quando o Urano tá lá, que seria um equivalente à casa 7, né? Então as mudanças, as diferenças ficam evidentes e as mudanças se tornam necessárias. Então é um momento de entender o que funciona, o que não funciona mais e mudar. E aí a relação tem tudo para continuar bacana, só que tem que ter essa mudança, tem que mudar junto. O que acontece também é que muitas vezes dá uma vontade de ser mais livre e independente e isso acaba afetando a relação. Mas é curioso, né? Porque esse é um tipo de trânsito que às vezes também para quem tá solteiro, justamente que é o momento que aparece alguém, normalmente diferente do perfil que você já teve antes, porque ele pede uma mudança nas suas relações. Então se relacionar de uma outra forma e com pessoas diferentes. O mesmo vale para sociedades, para clientes, então se você lida com público, com cliente, buscar aí um público mais alternativo vai ser mais positivo e mais, enfim, vai trazer mais resultados para você nesse momento, tá? Sagitário. Para quem é Sagitário, tem ascendente Sagitário, a mudança vem aí na rotina, então a rotina pode ficar caótica, coisas que saem da rotina, coisas que entram na rotina. Isso pode ter a ver com questões ligadas a trabalho, mudança de emprego, novos projetos. Pode ter a ver mesmo com uma vontade de reorganizar tudo, de ter uma rotina mais flexível, mais independente, que é o que você já gosta, né, normalmente. E aí também tem uma questão que pode pegar a saúde, então esse pode ser um ponto aí a se cuidar mais. E aí o Urano pode trazer doenças diferentes, doenças meio doidas aí, que às vezes até são meio difíceis de diagnosticar. Também pode dar aí alergias, coisas esquisitas, então tem que cuidar da saúde, as coisas vêm do nada, também vão do nada, então tentar os tratamentos preventivos é sempre a melhor opção. E pode ser um momento de você seguir aí um caminho
como autônomo, abrir o seu negócio, fazer alguma coisa mais livre, onde você seja o dono da sua rotina. Apesar de que com o Urano pegando a rotina não dá para ser muito dono, porque a hora que você se acostuma com a rotina muda outra vez, mas é exatamente isso que ele quer, essa liberdade e essa flexibilidade. Mas Sagitário já costuma tirar isso mesmo de letra, né? No caso de Capricórnio, né, o Capricórnio vai trazer aí mudanças ligadas à sua própria identidade, a forma como você se valoriza, como você se cuida, como você se gosta. E aí vale também, né, para quem tem ascendente Capricórnio, pode trazer aí novos prazeres, pega uma área aí que tem muito a ver com os prazeres, com a diversão, com o que você faz, né? Você tem um hobby, de repente você tá ali, né, Capricórnio trabalha muito, né, então trabalha. Aí chega o Urano e fala assim, não, agora é a hora de você correr atrás daquilo que você sempre quis fazer. Então sempre quis pintar, cozinhar, desenhar, fazer o que for, isso vai vir, vai ficar presente, seja por uma vontade sua, seja por uma oportunidade que a vida te traz. Pode trazer mudanças também relacionadas a relacionamentos, pode trazer um novo amor, um amor diferente aí do que você também estava acostumado até agora, então pede uma movimentação na área afetiva, na área amorosa e também com relação a filhos. Então, desde vir uma gravidez, então se é alguém aí que é Capricórnio, ascendente de Capricórnio, que quer engravidar, que quer ter um filho, esse é um bom momento, mas vem aí de uma forma para trazer também uma revolução na sua vida. E os filhos que já existem, uma necessidade de mudar e rever essa relação também, tá? Os aquarianos, né, as mudanças, os trânsitos de Urano acabam afetando muito, porque o Urano rege o aquário. Então, né, o que acontece? Só o fato de estar em Touro vai trazer uma mudança na sua identidade, que por incrível que pareça, pode até ficar às vezes mais certinho, num ritmo mais tranquilo, buscando mais consistência, querendo acumular mais, querendo caminhar mais lentamente pela vida. Então isso pode acontecer, né? Como se o seu regente ele vai trazendo ali um algo a mais para sua personalidade, então vai trazer características taurinas para sua vida. Independente disso, vai trazer mudanças na área familiar, né? Então principalmente também para quem tem aí o ascendente touro, né? Vai trazer mudanças de família, mudanças de casa. Então se quer mudar de casa, ótimo, vai ser tudo de bom. Se não quer, pode ser que precise ou que a vida te empurre para isso. Às vezes fica até uma coisa meio assim de procurar onde é seu lugar no mundo, né? Mas isso também já é uma característica meio aquariana. E aí essa busca mesmo, né, por uma identidade da família, da casa, das relações mais íntimas e pode também ter a ver com questões emocionais. E aí os piscianos, né, ou quem tem ascendente peixes, que o Urano em Touro vem trazer uma mudança nas ideias, na forma de enxergar a vida, tem até uma coisa aí de repensar, né, a vida, sua visão de mundo. Você vai entrar em contato com certeza aí com assuntos diferentes, pessoas diferentes. É um momento bem legal para fazer cursos novos, cursos diferentes sobre assuntos que você nunca pensou em fazer na vida, ou já pensou, né? O Urano sempre tem isso, é ou que a gente nunca pensou, ou a gente sempre quis e nunca teve coragem. Principalmente pensando aí nos assuntos mais diferentes, que podem trazer novos conhecimentos, mas também contatos muito positivos, porque o Urano, para os piscianos, vai trazer essa coisa assim de muitos contatos, muitos projetos, e aí, né, só tem que tomar cuidado para não perder o foco, porque tem que ter uma organização para fazer um pouquinho de tudo mesmo, que é a ideia desse momento. Vocês podem ficar mais comunicativos também, ter mais vontade de falar sobre o que sente, sobre o que quer, sobre o que está pensando. A questão das viagens também é muito forte, então muitas viagens, principalmente o que a gente chama de viagens curtas, né? Então se deslocar mais no dia a dia, viajar mais vezes ao longo do ano e principalmente lugares mais diferentes ou lugares que realmente assim te chamam a atenção, fala, nossa, nunca pensei naquele lugar, vai que tende a ser super legal. A gente sempre tem que lembrar que onde o Urano tá, ele vai trazendo contratempos, né? Tudo isso é super importante da gente saber, mas a gente sabendo, conhecendo o que está acontecendo, a gente abraça os assuntos e acaba vivendo bem melhor. Vamos aproveitar bem, então, esse trânsito de Urano em Touro. Tem mais informações no meu site, www.titividal.com.br. E ao longo desse período vão ter vários outros textos e vídeos falando um pouco mais sobre isso. Se você gostou, dá o like,
curte aqui, né? Compartilha, comenta e me conta um pouquinho da sua experiência com Urano também, tá bom? Um beijo, até a próxima.